Queridos amigos e queridas amigas, bem-vindos a mais uma dica de Direito Constitucional. Meu nome é Abacuque Sodré, sou professor de Direito Constitucional e de Teoria do Direito. Pois bem, gostaria de falar com vocês hoje sobre direitos sociais. O que são direitos sociais? Direitos sociais são direitos de segunda geração, conforme afirma aí Marshall, conforme afirma Bobbio, Comparato, apenas para citar alguma literatura aí a ser revisada. O que é importante dizer sobre os direitos sociais? Vamos lá. Primeiro, direitos, em regra, como fundamentais, são interesses das pessoas, são interesses individuais e coletivos que são consagrados como faculdades ou poderes que podem ser exigidos na faixa horizontal, ou seja, de outros indivíduos, e na relação vertical entre indivíduos e Estado. Então, seja pessoas naturais ou jurídicas em face do Estado ou pessoas naturais e jurídicas entre si. Ok? E esses são os direitos fundamentais. Dito isso, os direitos fundamentais sociais são os interesses que abarcam necessidades básicas e vitais dos seres humanos. Então, enquanto os direitos de liberdade se referem à possibilidade da autonomia privada, então no qual as pessoas têm liberdade para dispor, liberdade de ir e vir, liberdade de dispor do seu patrimônio, liberdade patrimonial, que é a propriedade, como falei no vídeo aí sobre o direito de propriedade, era considerado, por exemplo, por John Locke, o máximo da liberdade. E o Estado liberal e os direitos de primeira geração unicamente regulados por um Estado liberal que era um Estado absteísta, ou seja, aquele que não interferia na vida privada e nem na economia. A economia era autorregulada pela mão invisível do mercado, como diria Adam Smith, e isso gerava distorções, aumentava a pobreza, a miséria. Então, houve uma migração daquilo que no ancião regime, que era o antigo regime, existiam os benefícios estamentais da nobreza, do alto clero, passaram, e do rei, óbvio, passaram para a burguesia, ou seja, aqueles que detinham os meios de produção, ainda mais em uma sociedade altamente industrial, em que existia o poder estava na mão de poucos, e esses poucos realizavam o pagamento como queriam. Prevalecia o princípio da autonomia da vontade, e com relação a isso não havia nenhuma regulação. Então as partes podiam dispor livremente do que tinham. De um lado, os trabalhadores possuíam a sua mão de obra, e de outros, os empregadores faziam com que essa mão de obra fosse comprada. Então havia compra, aquisição da mão de obra. E com o final do feudalismo, há uma migração, um êxodo, uma diáspora do campo para as cidades. E essa questão de que, havendo uma reserva muito grande de mão de obra, isso fazia com que a oferta fosse muito grande e o custo da mão de obra era quase nenhum. Então, basta ver aí a questão que foi desenvolvida por Ricardo, que tratou da lei de bronze, ou seja, não existiam proteções mínimas, trabalho infantil, mulheres e homens trabalhando com igual peso. Então, isso fazia com que se chegasse a uma degradação dos seres humanos, ainda mais camadas mais vulneráveis e pobres. Então, houve uma série de lutas, uma série de protestos, organizações. Então, os direitos sociais, eles nascem do início das organizações dos interesses. Dos interesses de quem? Dos trabalhadores, dos interesses dos trabalhadores urbanos ou rurais, que se organizavam para protestar, muitas vezes de forma violenta, muitas vezes esses protestos eram criminalizados, greves foram constituídas na busca dos direitos sociais. Então, os direitos sociais se referem a esse momento de transposição do Estado liberal
para um Estado que reconhecesse esses direitos sociais mínimos. De outro lado, esse Estado social, esse Estado liberal, ele vai minando, especialmente no final do século XIX, ali com a Belle Époque, e ato contínuo, esse Estado vai dando espaço para movimentos de esquerda ou movimentos sociais democratas que não antirrevolucionários, aqueles que não entendiam que seria necessário fazer uma revolução para a transformação do Estado, que seria pelo sufrágio, ou seja, pelo voto, seria possível aí chegar a essa questão. Para uma leitura sobre isso, eu recomendo o texto sobre social-democracia do Adam Tversky. Então, é muito importante. Com relação aos direitos sociais propriamente dito, eles passam a ser reconhecidos no século XX. É óbvio que algumas cartas vão estabelecendo alguns direitos sociais mínimos, educação, às vezes pública, como aconteceu na nossa Constituição de 1824, algo mais muito pequeno o reconhecimento desses direitos sociais. Dito de outra forma, esses direitos passam a ser reconhecidos. Então existem necessidades básicas, reconhecidas temporalmente. Então não bastava apenas que o Estado desse liberdade aos indivíduos. Era preciso que ele intervisse diretamente na economia, porque a mão do mercado, ela poderia gerar distorções. E essas distorções acentuariam a assimetria social, ou seja, entre a diferença entre ricos e pobres, no intuito de gerar uma satisfação mínima das necessidades vitais dos seres humanos. Os sujeitos de direito, enquanto seres humanos, têm necessidades para viver uma vida digna. Então, nesse sentido, foram constituídos direitos sociais, como direito do trabalho, que é uma proteção mínima, a assistência social, previdência social, direito ao lazer, moradia, proteção ao trabalho da criança contra o trabalho infantil, proteção da mulher, respeito aos direitos da saúde, à educação e também o transporte público, que é uma das espécies aí também de direitos sociais. Depois de entendida essa dimensão, então as primeiras constituições a declararem esses direitos sociais foram a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar de 1919. No nosso ordenamento jurídico, esse reconhecimento é propriamente feito primeiramente na Constituição de 1934 e em ato contínuo ele é consolidado de forma efetiva na nossa Constituição de 1946. Então, esses são pontos nevrálgicos aí da regulação. Mas, professor, o senhor falou sobre a parte histórica, sobre a questão do envolvimento dos direitos sociais, mas como eu entendo os direitos sociais? Direitos sociais, no âmbito regulado pela Constituição Federal de 1988, nós temos dois tipos de direitos sociais, ou seja, temos duas espécies de direitos sociais. Quais são essas espécies que buscam atender a necessidade do cidadão? Por um lado, nós temos os direitos restritivos da autonomia privada e, de outro, os direitos sociais prestacionais. Então, vou explicar para vocês cada um deles. Primeiro, aquilo que a gente falou, os direitos sociais limitadores da autonomia privada. Lembra que no Estado liberal o que prevalecia era o princípio da autonomia da vontade. As partes tinham liberdade contratual para negociarem a forma como queriam os contratos, especialmente os contratos de prestação de serviço. Ato contínuo, essa forma de sustentação do Estado liberal gerava o quê? Distorções e assimetrias. Então veio o Estado para regular, ou seja, ele intervém na esfera privada, diretamente na economia, para dizer, não, existem patamares mínimos. As partes não podem contratar da forma que querem. Existem padrões mínimos. E aí surge o direito do trabalho. No nosso sistema jurídico, principalmente os direitos trabalhistas, estão previstos no artigo 7º. Os direitos
individuais do trabalho são mecanismos o quê? São mecanismos limitadores da autonomia privada. Então, o Estado constrói ali um piso protetivo mínimo e diz, as bases negociais mínimas são essas. Ninguém pode pagar menos que o salário mínimo. É vedado o trabalho infantil. Mulheres têm que ter um tratamento diferenciado. Por quê? Porque se objetiva o quê? A igualdade material. Entender as diferenças e essas diferenças estabelecer um equilíbrio. Porque o Estado liberal ele é baseado em 2 princípios, liberdade e isonomia. O que é isonomia? Igualdade perante a lei. Só que essa igualdade, com relação ao poder econômico, ela gerava uma série de distorções. Então a igualdade trazida pelos direitos sociais é uma igualdade de cunho material, o entendimento, tratar na premissa da justiça distributiva de Aristóteles, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, dito isso, nós avançamos. Então, temos os direitos restritivos da autonomia privada, da liberdade de contratação. Regra, direitos trabalhistas. Esses é uma espécie de uma subespécie desses direitos restritivos de liberdade. Então, nós temos também o direito do consumidor, que entende que o consumidor é vulnerável, a proteção à infância, a proteção à família, a proteção à mulher. Então, o sujeito de direito deixa de ser um indivíduo. Segundo Norberto Bobbio, no seu livro A Era dos Direitos, deixa de ser um indivíduo, o sujeito de direito. Passa a ser a sua forma concreta, ou seja, o homem, a mulher, o ser humano desempenha papéis essenciais na vida social. Então ele é pai, ele é estudante, ele é trabalhador, ele é necessitado, então ele precisa de assistência social, ele é deficiente. Então são as necessidades concretas e os direitos sociais visam entender o homem pelas suas necessidades, o homem, a mulher, o ser humano pelas suas necessidades, o doente. Então daí, entendendo essas necessidades, são reguladas as situações. Então, primeira espécie de direitos, restritivos de liberdades. Grande exemplo, direito do trabalho, artigo 7º e seguintes da Constituição Federal, que regulam os direitos individuais do trabalho. Então, de certa forma, o direito do trabalho é direito privado, mas que tem uma regulação mínima. Então, estabelece ali restrições, vem uma restrição vertical que vai implicar nas negociações contratuais. As partes não podem deliberar livremente, existe um regramento mínimo. A mesma coisa acontece com o direito do consumidor. As partes podem dispor de forma livremente, pode haver o abuso? Não. Existem mecanismos de coibirem essa prática abusiva aí do mercado. A segunda espécie de direitos sociais. A segunda espécie são chamados direitos sociais prestacionais. O que é isso, professor? Direitos sociais prestacionais. São prestações, ou seja, garantia das necessidades mínimas por meio da prestação de serviços públicos. Então, e por meio do quê? Do gastos orçamentários. Então, direitos sociais prestacionais estão atrelados diretamente ao que é uma lógica orçamentária, porque depende de gastos públicos. Então, seguindo essa lógica, tem-se então que o Estado vai destinar parte do orçamento para saúde, educação, moradia, lazer, alimentação, assistência social, previdência social e esses direitos são realizados, então, por meio de políticas públicas. Ou seja, existem instituições, essas instituições vão pegar e criar programas decisórios, esses programas decisórios e administrativos vão pegar recursos orçamentários e vão implementar, escolhendo prioridades para a satisfação desses direitos sociais. Vou dar um exemplo, direito à saúde, artigo 6º, e artigo 196 e seguintes da Constituição Federal. Direito à saúde, nós temos o Ministério da Saúde, que no âmbito federal nós temos as secretarias estaduais e municipais de saúde, e existe a repartição desse orçamento. Daí tem a construção de hospitais, temos a contratação de médicos, enfermeiros, pessoal especializado e também o fornecimento de medicamentos. Então existe uma série, e além disso, políticas de prevenção, educação e prevenção na área de saúde. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com o direito social à educação. Temos o Ministério da Educação, abaixo temos as secretarias estaduais e municipais de educação, e temos as escolas.
e que existem os profissionais administrativos que trabalham nas delegacias de ensino e existem também o quê? Os professores e os alunos. Então, é um entendimento, é um serviço público exercido pelo Estado. Então, o Estado despende parte do orçamento para a satisfação dessas necessidades básicas. Porque nem todos têm condições de acesso às instituições privadas de saúde, de educação, nem todos podem adquirir moradia, então o Estado cria programas, seja de aluguel social, como ocorre na França, seja concessão de direito de moradia, habitações populares concedidas pelo Estado. Então, existe uma série de programas. Então, qual é a característica básica desses direitos sociais prestacionais? Então, eles são realizados por meio do orçamento, têm estruturas administrativas e que implementam esses programas decisórios. Por que a necessidade desses programas decisórios chamados políticas públicas redistributivas? Por que redistributivas? Porque elas dependem do orçamento. E ela é redistributiva na medida em que a tributação, então, daqueles que possuem grandes rendimentos, vai servir. Então vai ser feita uma arrecadação e dessa arrecadação é que vai ser transmitido aí esses valores para implementação dessas políticas públicas visando satisfazer as necessidades básicas e vitais dos cidadãos. Então, direitos sociais prestacionais são aqueles direitos exercidos por meio do orçamento. Característica básica das regras dos direitos sociais. Em regra, eles são considerados o quê? Normas de eficácia limitada de caráter programático. Então, são normas de eficácia limitada. Então, elas têm uma eficácia negativa, ou seja, não podem ser baixados ou minorados esses direitos. A legislação não pode baixar, mas ela pode regular esses direitos por meio de lei. Necessariamente, para que eles possam ser implementados, precisam de leis e de atos regulamentares para que sejam implementados aí essas políticas públicas e esse direito social saia do plano da declaração para o plano da efetivação, ou seja, da efetividade, da eficácia global, ou seja, do seu funcionamento real e adequado. Que mais o que a gente pode destacar? Em regra, esses princípios, esses direitos sociais, que também são vistos como princípios, então eles não são, em regra, absolutos, mas são ali, estão no núcleo duro dos direitos fundamentais. Quando chocam-se entre si, vão ser objeto de análise do peso, ou seja, da proporcionalidade em sentido estrito. E eles estão baseados no princípio da vedação do retrocesso. Quem pensa diferente? Quem pensa diferente, hoje, Canotilho. Canotilho escreveu um texto chamado Bypass, que diz que os países europeus, quando os países, aqueles que ainda estão em desenvolvimento, para ingresso na União Europeia, tiveram que sacrificar suas cartas, então eles muitas vezes sacrificaram aqueles direitos que eram considerados sociais, prestacionais, garantidos pelo Estado Social, pelo Welfare State, eles foram sacrificados, ou seja, eles retroagiram com uma liberalização do mercado para que esses países ingressassem na União Europeia. No nosso sistema jurídico brasileiro, o nosso Estado é um Estado social. É o chamado Estado de bem-estar social, Welfare State, ou Estado keynesiano. Por quê? Porque Keynes entendeu que existia ali para a superação da crise de 29, era necessária a criação e desenvolvimento de políticas públicas de implementação do quê? Da satisfação de necessidades básicas e vitais do cidadão. Então, o Estado é aquele Estado prestacional, aquele Estado prestativo, aquele que interfere na economia, é um Estado intervencionista. Esse é o Estado social. E aí é óbvio que existem tendências neoliberais, neoinstitucionais de liberalização do mercado. Porém, a nossa Constituição, se você pegar a Constituição brasileira, ela coloca os direitos sociais no núcleo duro. Então, os direitos sociais também são cláusula pétrea, ou seja, não podem ser alterados pelo poder constituinte derivado, ou seja, ele não pode, o poder constituinte não pode pegar, ou o poder constituinte reformador, ele não pode alterar e diminuir ou suprimir direitos. Esses direitos estão preservados e também o legislador ordinário não pode
suprimir o direito sob pena de inconstitucionalidade e a utilização dos mecanismos de declaração de inconstitucionalidade, seja no âmbito difuso ou no âmbito concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Dito de outra forma, o que é importante, então? Vamos fazer aqui um apanhado. Direitos sociais, aquilo que a gente falou, eles surgem, então, de forma consolidada nas cartas políticas a partir do século XX. Direitos sociais são interesses sociais reconhecidos na satisfação das necessidades básicas do cidadão. Então, direito a um piso mínimo protetivo, então a autonomia privada fica sendo regulada, então o espaço de criatividade das partes na elaboração contratual fica limitado a um piso mínimo de garantias na relação entre empregados e empregadores e também de proteção dos vulneráveis. A mulher, do idoso, do deficiente, existem condições mínimas aí que vão limitar a autonomia privada. Então, os direitos restritivos de liberdade. Exemplo, direito do trabalho, direito do consumidor, proteção à mulher, proteção ao idoso, proteção à pessoa deficiente, proteção à infância e à juventude. Ok? Então, direitos restritivos de liberdade. Direitos prestacionais são aqueles exercidos por meio do orçamento público, prestados por meio de serviços públicos em geral. Então, dessa forma, esses são os direitos sociais. Então, de um lado temos direitos restritivos de liberdade e de outro nós temos os direitos sociais prestacionais. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês e contem comigo. Estamos aqui sempre para ajudá-los e fazer uma reflexão nesse momento de crise é super importante. Inclusive, os benefícios aí estabelecidos têm natureza assistencial do Estado, ou seja, nesse momento, para a superação da crise, constituem direitos sociais. Qualquer pagamento de prestação continuada constitui um mecanismo de assistência social, ou seja, o Estado entende o campo da vulnerabilidade do cidadão e ali estabelece mecanismos de proteção, injetando do orçamento, então, os mecanismos, ou seja, os benefícios de prestação continuada constituem direitos sociais prestacionais. Espero que você tenha atenção nessas situações, porque isso pode ser importante, seja numa prova da OAB, num concurso público, ou mesmo num processo de argumentação perante um juiz, um tribunal. Isso é importante para vocês. Direitos sociais, conquistas do século XIX e XX, reconhecimentos da nossa Constituição, direitos fundamentais, estão no nosso núcleo duro. Vamos lutar pela preservação deles. Eles que garantem aí o acesso às necessidades básicas. É importante essa superação da crise, lutando e contando com a participação de todos. Um forte abraço. Bom dia para vocês. Bom final de semana.